Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 2 de novembro de 2024. Vamos falar basicamente hoje só sobre teatro de operações. Os principais acontecimentos ocorridos. Um F-16 ucraniano abateu um Su-34 da Rússia. Ucrânia destrói refinaria a 1.400 quilômetros da Ucrânia. Rússia ataca Kurakil diretamente. Ucrânia neutralizou os 1.460 russos na data de ontem. Os eventos que eu vou falar aqui, todos referem-se a 1º de novembro, sexta-feira, ontem. Vamos falar primeiro, então, sobre um F-16. Durante a manhã de ontem, dia 1º de novembro de 2024, segundo relatado, inclusive, por blogueiros russos, houve um confronto entre um F-16 e um Su-34. E o F-16 levou a melhor, derrubando o caça-bombardeiro russo Su-34. No começo, eles noticiaram apenas que um Su-34 caiu de causas que eram desconhecidas. Na realidade, eles estavam tentando ver que narrativa o Kremlin iria dar, mas a Rússia não se pronunciou sobre o assunto. Deve ter assoprado para eles, que acabaram reconhecendo que esse avião caiu fruto de um F-16 que abateu o caça-bombardeiro Su-34 da Rússia. E no início, quando aconteceu ainda durante a manhã, você veja, a notícia correu muito rápido, os blogueiros russos, inclusive, confirmaram a queda, mas não confirmaram como que foi. Mas depois acabaram se rendendo-se aos fatos que era um F-16 ucraniano que derrubou esse avião russo. E também já divulgado posteriormente pela própria mídia internacional, confirmando o fato. Os F-16 abordei ontem, né, o tema, são em número pequeno, então eles têm sido usados em missões pontuais, até para evitar fazer despistamento e não sejam identificadas as bases militares onde eles são guardados. E segundo informações, esse Su-34 é um avião que levantou, não se tem certeza se de alguma base aérea em Voronezh ou em Rostov-Don. Mas assim que ele estava no ar, ele foi identificado pelos radares ucranianos, que mandaram imediatamente um F-16 interceptá-lo. Provavelmente ele estava com a missão de lançar bombas Glide contra a Ucrânia, que eles têm feito isso contra as posições ucranianas e contra as cidades ucranianas também. O avião explodiu, até porque estava carregado de bombas, né? E a tripulação também não sobreviveu. A Ucrânia destrói uma refinaria na República Russa do Bashkortostan. Não, vou ler de novo, desculpa, é um nome enrolado, asiático. Bashkortostan, esse é o nome da república. É uma república russa, da Rússia, que foi conquistada há muitos anos atrás, ainda pelos tsares. Está na mão dos russos, é uma república muito rica em petróleo e gás. E essa refinaria, ela era conhecida como uma das mais modernas da Rússia. A Ucrânia voou com seus drones a 1.400 quilômetros na noite de ontem, e pelas explosões e pelo incêndio não precisa dizer mais nada. A missão ucraniana alcançou o sucesso. E mais uma vez a Ucrânia atingindo a economia da Rússia no seu principal produto de exportação,
que é o petróleo e gás, e atingindo também a economia da Rússia, que está muito frágil, em estado de colapso pela iniciativa de começar essa guerra criminosa contra a Ucrânia. A estratégia da Ucrânia em destruir esses alvos da economia da Rússia tem dado bons resultados, efetivamente. Só quero destacar os habitantes nativos da região, vamos dizer, quem nasce lá. Eles são asiáticos, não gostam de ser chamados como russos, eles têm um idioma próprio, eles falam o russo porque são obrigados, nas escolas o idioma deles não pode ser ensinado, eles aprendem em casa, é proibido por lei pela Rússia. Ela queria defender a Ucrânia, que não era proibido o idioma ucraniano, mas ela proíbe os idiomas das etnias locais de se manifestarem e de aprenderem. Então, é um idioma falado mais pelas famílias. E eles não gostam de ser identificados nem chamados como russos. E mais um item, que a Rússia atacou Kurákio. A Rússia, ela fez um contorno através de duas vilas que ela controla já há algum certo tempo, esse ano ainda, próxima a Kurákio, e montou um grupo de assalto diretamente a Kurákio. E a Kurákio está muito bem defendida, inclusive nas entradas da cidade, em todas as vias que os russos poderiam vir. A Ucrânia colocou dentes de dragões, fez trincheiras com tropas, também tem valas antitanque, ou seja, uma série de obstáculos para as forças russas. E eles começaram a bombardear, isso já era um sinalizador para a Ucrânia de que viria um ataque naquela direção. Um ataque pela única estrada pavimentada, asfalto, como nós chamamos aqui no Brasil, essa estrada pavimentada que leva à cidade de Kurákio. E essa estrada, próxima a Kurákio, ela está interditada justamente por dentes de dragões, uma série de obstáculos para que, em caso de um ataque, principalmente os carros de combate, no caso tanques de guerra, e os blindados com transporte de pessoal não passem. E a Rússia começou a bombardear ali, destruindo a artilharia russa, os dentes de dragão. E a Ucrânia notou isso e a artilharia conseguiu abrir uma passagem que passaria pelo menos um blindado por vez, tanto tanque como de transporte de tropas. A Ucrânia deslocou até lá um tanque velho, que já não danificado, mas que ainda andava, e colocou bem ali para não passar nada. Os russos notaram, mandaram um tanque de guerra com mais uma tripulação dentro para tirar aquele tanque. A Ucrânia viu isso, mandou um drone e destruiu, e a tripulação teve que pular fora e correr a pé. Mas os russos assim mesmo insistiram no ataque e vieram contra Kurákio. Eles montaram uma coluna de ataque com 2 tanques de guerra e com 5 blindados. Dentro desses 5 blindados tinha 60 homens, ou seja, um pelotão reforçado de infantaria. São blindados de transporte de tropas. E estavam se deslocando pela estrada. E a estrada é um lugar manjado, né? E eles, com esses tanques, eu imagino na minha avaliação, que eles pretendiam chamar os drones ucranianos, eles imaginavam que iam ter ataques de drones, como a couraça dos tanques é mais grossa, então eles conseguiriam distrair os drones e a infantaria blindada passar. Ia tentar passar ali onde eles abriram aquele caminho que os ucranianos acabaram colocando um tanque e eles acabaram tirando um pouco o tanque do lugar. Bom, o que aconteceu? Não funcionou porque a primeira linha, que era dos 2 tanques, a artilharia ucraniana deixou os tanques fora de combate, ou seja, destruiu os tanques e os tanques se incendiaram. E aí veio, mas os blindados continuaram com as tropas russas. Eles continuaram avançando contra Kurákio, 5 blindados. Aí veio a segunda linha da defesa. A primeira foi a artilharia, a segunda linha de defesa ucraniana foram drones. E os drones destruíram, eu diria, 80% daquela formação, né? Cálculo aqui rápido assim, 80%, porque 4 blindados já ficaram ali. E todos pereceram, os que estavam dentro do blindado, né? Explodiram, ou foram asfixiados pela fumaça, ou pelo fogo, ou pereceram na explosão. Ou seja, mas um blindado continuou
correndo loucamente e acabou ultrapassando aqueles dentes de dragão justamente naquela saliência formada anteriormente pela artilharia russa. E ele entrou, ele fez uns contornos lá, mas os ucranianos não fizeram nada. Ficaram observando, os drones vieram atrás dele, mas também não atiraram nele. E eles, aí quando eles chegaram próximos a uma casa, a tropa desembarcou e foi correndo para dentro da casa. E aí um drone destruiu o blindado, ou seja, então eles estavam dentro da casa e não tinham para onde ir. Esse foi o ataque deles. Bom, aí os drones, um dos drones, o operador, o drone falou com, desculpe, o drone falou com os russos, né? Na realidade, é a voz do operador, deve ter um microfone, um alto-falante ali, e as seguintes opções. Ou nós bombardeamos aqui, a casa será totalmente destruída e vocês também. Ou vocês se rendem, né? Qual é a opção? Nós não vamos mandar tropa para duelar com vocês, é nós que vamos destruir vocês. Tinha 3 ou 4 drones em volta da casa. Bom, adivinhem qual a alternativa que os russos escolheram? Passar como prisioneiros num spa de prisioneiros da Ucrânia. Eu acho isso engraçado, porque quando eu recebi essa informação, eu estava vendo, eu me lembrei do filme Guerra nas Estrelas, que tem aqueles não são drones, talvez sejam drones, tem a nave mãe e tem aquelas naves menores que vão e atiram no inimigo, né? Mais ou menos igual, ou seja, nós estamos chegando num nível que isso aí acredito que não é inteligência artificial o que aconteceu, mas que é inteligência artificial, porque eu sei que a Ucrânia está desenvolvendo um drone que não vai nem ser operado na hora por um operador que vai jogar a bomba. O drone vai decidir, através de alguns algoritmos, onde ele vai colocar a munição, o que ele vai destruir primeiro, qual é o alvo mais relevante. Ou seja, essa máquina de guerra, essa máquina da destruição, até agora, acho que por causa da guerra da Ucrânia, ela está avançando muito depressa. E que não vão ser mísseis Shahed kamikaze iranianos, vão ser drones iranianos, vão ser drones ucranianos. Bom, vamos falar agora mais especificamente do teatro de operações. Eu ia incluir Kurakil, mas resolvi tirar Kurakil à parte por causa do que achei esse evento muito importante. Ontem, né, dia 1º, a Ucrânia neutralizou 1.460 russos, ou seja, 1.460 baixas os russos tiveram na data de ontem, todo o teatro de operações, no caso do dia 1º de novembro. 6 tanques queimaram, sendo que 2 nós já vimos agora em outras regiões. Na realidade, esses 6 tanques que queimaram foram nessas ações contra a região de Pokrovsk e Kurakil. E mais 20 veículos blindados de transporte de tropa, 5 esses que nós vimos aqui com vocês. Ou seja, baixas muito grandes para o exército russo. E 26 sistemas de artilharia, que também queimaram, né? Foram destruídos por drones também e pela artilharia ucraniana. Baixas muito grandes e muito significativas para a Rússia. E houve 126 confrontos. Kurakil não vou falar porque já comentei uma ação específica só que foi contra a cidade. Mas na região, nas vilas que fazem a linha da defesa, o Kurakil sofreu 48 confrontos, né? Incluído esse que eu falei aqui separadamente. A Rússia lançou 3 ataques de mísseis contra a Ucrânia, 5 mísseis, sendo esses 3 ataques um total de 5 mísseis. Mas lançou também mísseis antiaéreos que ela está usando, principalmente contra áreas urbanas, mas também contra as posições militares ucranianas. 40 ataques com drones kamikaze iranianos e 2.926 ataques às posições ucranianas. Esses foram os principais acontecimentos. Em Pokrovsk, 36 ataques apenas contra a região também, sem grandes alterações, todos eles repelidos. Em Kurakil, 48. E em Toretsk, 3, que também é uma área cobiçada por eles, mas está com bem menos intensidade. A maior intensidade mesmo foi contra Kurakil. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam os seus comentários. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.